Eu fiz diversos vídeos, mas um dos que eu achei importante, eu não fiz. Engraçado, né? Que é quem é empregado e quem que é empregador. Vocês sabem quem são? Sabe distinguir a figura do empregado e a figura do empregador? A figura do empregado é aquela pessoa que trabalha mediante pagamento de salário, ou seja, ela vai receber um valor por mês, ou um valor pela hora trabalhada, ou pelo dia trabalhado, ou pela semana, enfim, ela vai receber um valor, em tese, fixo, né? Pode ser que ela tenha comissões, tenha as gratificações adicionais, horas extras e tudo mais, mas em tese é um valor fixo pela prestação de serviço, ou seja, ela trabalha para receber um valor X. Ok? Até aí? Esse empregado, ele precisa ter exclusividade? Hoje, não necessariamente. Mas ele precisa ter subordinação, ou seja, ele precisa estar subordinado a alguém. E aí a subordinação que a gente fala é uma subordinação, digamos assim, jurídica. É uma subordinação não necessariamente hierárquica, porque pode ser, por exemplo, o presidente, o CEO da empresa, ele pode ser um empregado. Ele não necessariamente precisa ser o dono da empresa. Um CEO hoje, muitas vezes, a gente contrata uma pessoa que tem uma expertise, que ele sabe dirigir uma empresa, né, em casos multinacionais e tudo mais. E aí é que por isso ele é contratado para aquela situação, né? Não necessariamente é o dono, salvo, por exemplo, o escritório de advocacia. Todo mundo que tem um escritório de advocacia e os sócios do escritório de advocacia, formalmente constituídos, devem ser advogados. Não dá para não ser advogado e ser sócio de um escritório de advocacia. Ele precisa ter uma subordinação, ele precisa ter um controle de gestão, de como esse empregado, o que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. Ele não tem autonomia para dinamizar o trabalho dele. Então, ele não tem autonomia diretiva. Então, eu acho que é mais bacana fazer isso em detrimento daquilo. Não. Se ele tem que fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. Se ele tem que fazer isso, ele vai fazer isso. E assim por diante. Ele não tem o que escolher, né? Como fazer e como fazer. Ele não tem autonomia. Então, por isso a subordinação que a gente tanto fala. Ela precisa ser habitual, ou seja, precisa ir, não precisa ser todo dia da semana, mas 3 dias da semana já entende-se que tem uma habitualidade e que por conta dessa habitualidade ele conta com aquele salário, né, com aquele valor que ele vai auferir, né, para a renda familiar dele, para que ele possa constituir as dívidas e pagar as contas dele. Então, por isso que 3 dias da semana a gente já entende que há caracterização de vínculo trabalhista. A habitualidade a gente diz no sentido de que a pessoa está sempre ali na empresa. Então, a partir de 3 dias já é habitual, ok? A gente tem a situação também da questão do empregado que a gente fala sobre a exclusividade. Nem todo mundo é exclusivo do empregador. Porém, entretanto, todavia, enquanto ele estiver dentro da empresa, o empregado ele vai estar ali para a empresa. Aí pode ser que, por exemplo, né, a gente tem situação de enfermeiros, fica até mais fácil. Enfermeiros, eles fazem plantões em diversos hospitais, então eles fazem 12 por 36, nesses 36 ele faz em outro hospital. Então ele faz 12 horas no hospital, 12 horas ele vai de um lugar para outro para trabalhar mais 12 horas para voltar para aquele primeiro hospital, para o hospital A. Então ele trabalha no hospital A na segunda, na terça ele trabalha no hospital B, na quarta ele trabalha no hospital A, na quinta e assim por diante. Então a gente tem um turno ali de 12 por 36, que fica até mais fácil para visualizar o enfermeiro, por exemplo. Nós temos diversas situações em que pode caracterizar o empregado da CLT, mas em tese é isso, de forma, a grosso modo, é esse o empregado. E ele deve ser, sim, registrado desde o primeiro dia de trabalho, porque se acontecer alguma coisa com ele dentro da empresa, a partir do primeiro dia ele já está resguardado, com as estabilidades, com as garantias de emprego, com tudo certinho. Não gerando ônus e nem dores de cabeça para a empresa, por isso que desde o primeiro dia ele tem que estar tinindo, tem que estar tudo certinho. Tá? Ele colocou os pés na sua empresa, o empregado, ele precisa estar registrado, ok?
Bom, tem multas hoje, tem uma série de coisas, mas esse não é o foco do vídeo de hoje. A gente precisa entender quem que é esse empregado, porque muitas pessoas vêm me perguntar sobre o vídeo da contratação sem vínculo. E aí, uma das primeiras perguntas que surgem é do MEI. Se você vai constituir uma MEI para aquela pessoa abrir uma MEI, né? Ou você vai ajudar ela a constituir uma MEI, porque muitos empregados já começam por aí. Muitos empregadores ajudam o empregado a constituir a MEI. Aí dá o endereço, é o mesmo dia que ele constituiu a MEI, é o dia que ele começou a trabalhar. O endereço é da empresa, os dados é do contador, às vezes da empresa, então já caracteriza, já quebra a caracterização de MEI, de prestador de serviço. Ele não vai poder determinar como que ele vai trabalhar ali, então também já quebra a característica de prestador de serviço. Não é porque ele emite nota fiscal todo mês, e aí que é outro problema, ele vai todas as custas de emissão de nota fiscal, de tributação do contador e tudo mais, vai para a empresa pagar. Então, além do vínculo, vai ter as despesas dos danos materiais. Nem todo advogado pede, mas o correto é pedir o dano material desse profissional, que ele vai ter, né, decorrente à constituição do MEI. Lembrando, se ele está indo todo dia na empresa, se ele recebe ordens, gente, ele não é MEI, ele é empregado. Ah, mas eu abri uma MEI para quebrar isso daí. Não tá quebrando nada. Se ele entrar na justiça, ele vai ter o vínculo dele reconhecido, sim. Até porque no MEI, quando, né, prestador de serviços que tentam fraudar essa situação toda, ele vai sempre emitir nota fiscal para a mesma empresa e do mesmo valor. Aí quando tem alteração salarial, alguma coisa assim, vai ter alteração lá. Então ele manda a nota fiscal todo mês de R$1.000. Aí daqui um ano ele começa a mandar de R$1.200. Aí todas as notas são de R$1.200. Só teve a caracterização do aumento salarial. É só isso, gente. Então, tirem da cabeça a questão de constituir MEI, ok? Uma coisa muito mais específica é a questão de motoboy, mas aí seria um outro vídeo pra gente discutir, uma tese totalmente outra sobre motoboys, tá? Então, superado isso, já deu pra entender quem que é o empregado. Ah, mas eu vou fazer um contrato, então, de autônomo. Tá, ele pode entrar a hora que ele quiser, ele pode sair a hora que ele quiser, ele pode o dia que ele quiser, ele pode mandar alguém no lugar dele se representar. Ah, eu já não tô afim de ir, não tô afim só. Acordei, não tô afim, vou mandar a Carol aqui ir no meu lugar. Posso ir no seu lugar? Se eu não puder te substituir, meu amigo, é vínculo, tá? Então, foquem nisso. Se dessas perguntas todas forem: ele não pode mandar alguém, ele tem horário para entrar, ele recebe sempre o mesmo valor no final do mês, é vínculo trabalhista, né? E principalmente porque 90% dos casos a empresa fala: eu fiz Pix, eu não tenho comprovante, mas eu fiz Pix. Gente, é só ele pegar o extrato bancário dele, ou se você dá em dinheiro para ele todo mês, ele vai lá no banco e deposita, vai estar lá no mês todo o valorzinho lá depositado, vai dar vínculo. Não tem muito o que discutir ali, tá? Agora, quem que é o empregador? Quem que é a figura do empregador? É isso que agora eu quero focar com vocês. A gente já falou do empregado, a gente já falou do empregador. Tanto a figura do empregado quanto a figura do empregador, a gente tem no comecinho da CLT. Então é bem fácil ali nos primeiros artigos, 2, 3, 4, 5 e tal. O empregador é aquela pessoa que assume o risco da atividade. Nossa, que chique, né? Falar isso, assume o risco da atividade. E é isso. Se a empresa quebrar, ele vai ter que pagar tudo. Se a empresa ter sucesso, ele vai receber tudo. É o risco da atividade. É a atividade que ele está desempenhando. Eu, por exemplo, tenho um escritório de advocacia grande. Eu vou ter que pagar os empregados se eu estiver faturando ou não. Eu vou ter que pagar as contas se eu estiver faturando ou não. Eu tenho que pagar telefone, internet, tudo. Eu vou ter que pagar se a empresa estiver faturando ou não. Se você está assumindo os gastos, os custos fixos, você é empregador. Não tem essa questão de parceria ou de autonomia, de tal. Não, gente. Se você pode falar a partir de qualquer momento, eu não quero mais trabalhar com você. Você é empregador. Se você tem o poder diretivo, o poder de tomar as decisões, você é um empregador. Ah, mas o gerente é empregador? Não, porque ele tem os poderes diretivos que a empresa, ou o diretor, por exemplo, que a empresa fornece para ele através do cargo que ele tem.
Então é compatível ao cargo que ele tem. Ele pode demitir, ele pode admitir, ele não tem controle de jornada. E isso é por conta das competências do cargo que ele tem lá dentro da empresa, das atividades que ele desenvolve dentro da empresa, tá? Não confundam isso. Mas quem vai pagar água, luz, aluguel, telefone, internet, raio que parta, Deus acuda dentro da empresa é o empregador. Eu não posso colocar o risco pro empregado. Então, o que é muito costumeiro fazer. E é errado. Empresas que trabalham com vendas, né, que tem uma parte comercial grande ali, que tem um vendedor e tudo mais, trabalha da seguinte forma. Olha, o cliente comprou, por exemplo, 300 computadores. Ah, mas ele não pagou, então você não vai receber a comissão. Isso é transferir para o empregado o risco. Eu entreguei os computadores, ele fez a venda, que era a única obrigação dele, que era fazer a venda. O faturamento, a entrega, tudo fui eu, como empresa. Aí, chegou lá, depois de 30 dias ele não me pagou o boleto. Eu vou protestar, vou executar, vou entrar em contato com minha advogada para fazer a execução do título extrajudicial, enfim, vou fazer todo. Mas o risco é meu, eu que assumo o risco do negócio. O vendedor, ele tem que receber a comissão dele, normal, porque o que ele fez a venda. Eu que não consegui receber, o risco da atividade é meu. Então tem que fazer sim a pesquisa do cliente, tem que fazer uma série de coisas assim, mas eu não posso entregar para o meu empregado o meu risco. Ai, mas ele é prestador de serviço autônomo. Tá estipulado que se ele realizar a venda, ele vai receber comissão? Porque tem muitas empresas que trabalham com vendedores autônomos. Então ele precisa bater uma meta de, por exemplo, venda de 10 mil reais. Ele bateu aquela meta, às vezes ele bateu a meta em 2 dias, ele não trabalha mais para a empresa, ele só vai vender no outro mês quando precisar bater a meta. Aí você tem um vendedor autônomo e não é representante comercial. Tem muita gente que confunde também. Representante comercial, ele é regido pela lei do representante comercial. Vendedor autônomo é uma outra situação. Ok? Também não vou falar sobre isso hoje, mas eu só tô... Como eu estou exemplificando, é interessante fazer essas pontuações aí para vocês refletirem um pouquinho sobre isso. O que vocês estão fazendo de errado aí na empresa de vocês. Ou que você, empregado, tá vendo que tá errado na empresa. Precisa arrumar. Urgente. Ok? Então vamos lá. Representante comercial, rapidinho. Representante comercial tem uma lei própria da representação comercial. E aí tem todas as questões próprias da representação comercial. O vendedor, ele pode ser o vendedor seletista, que ele vai receber o por mês, e aí ele pode ser que ele receba a comissão, pode não receber comissão, vai trabalhar todo dia, das 8 às 5, bater ponto e tudo mais, ok? Essa é uma situação. O vendedor autônomo é aquele que, na maioria das vezes, é um vendedor que ele trabalha externo. E aí ele não tem controle de nada, ele só precisa bater a meta para a empresa. Um vendedor de slime, né, que estava muito na moda. Então ele foi em várias lojas infantis, que vende brinquedos infantis, papelarias também e tal. Vendeu os slimes lá para aquelas empresas, passou o pedido para a empresa. Faturou, foi entregue, ele tem que receber a comissão dele, se tiver estipulado no contrato. Se ele for seletista, ele vai receber de qualquer jeito. Fez a venda, não fiz assim, né? Fez a venda, faturou, entregou. Ok, vai receber. A cobrança e tudo mais são departamentos específicos. Você tem o departamento de logística, que vai ver se tem material, não sei o que. Você tem o departamento, uma parte do departamento comercial ou do contas a receber, que vai ver toda essa questão, se é uma empresa idônea, se está tudo certo, se pode fazer a venda. Fez a venda, faturou, se a empresa não pagou, o problema é do empregador, não do empregado, tá? Tira o R, né? O empregado recebe a comissão dele. O empregador, infelizmente, vai arcar com prejuízo. Ah, Carol, mas né, tem várias vezes a gente não consegue porque não tem controle. Aí, se não tem controle, é um risco da tua atividade. Você precisa ter um controle do que está acontecendo na sua empresa, você precisa ter um controle do risco da tua atividade, você precisa ter um controle de tudo, você que é o dono da empresa.
Você que é empresa, você não pode ir transferindo os riscos para os seus empregados. Então, tomem muito cuidado, precisa ter essa figura dessas duas pessoas muito nítidas na cabeça de vocês. E o empregador, ele pode ser pessoa física como pessoa jurídica. Porque pode ser empregador doméstico, gente. Vamos lembrar, empregador doméstico não tem empregador doméstico pessoa CNPJ, pessoa jurídica. Empregador doméstico, todos os empregadores domésticos são PF, pessoa física. Então pode ser os dois. Então precisa tomar cuidado. O empregado é sempre PF, pessoa física. O empregador, sim, pode ser PF ou PJ. Precisa absorver isso daí, gente. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários. Converse sempre com um advogado da sua confiança. Não esqueça de curtir o nosso canal aqui, deixar seu like e também nos seguir nas redes sociais. Um forte abraço!